sexto ano. Vamos fazer aqui a correção. Todos estão aí com a apostila aberta já na página 48, certo? Que é que organiza ideias, que é a atividade que a professora deu. Então, ali no número 1, vocês tinham... Não, vocês tinham... o verbo é a classe de palavras que... Qual que vocês assinalaram? Indica quando algo acontece ou localiza as ações no tempo por meio de sua determinação. Qual delas? Eu botei a segunda opção. Isso, a segunda opção. Quem colocou a segunda opção deu certinho ali do ladinho. Depois vocês tinham que completar lá na número 2, ok? Lá na número 2 vocês tinham ali assim, ó. Complete o esquema com o grau do adjetivo. Daí vocês tinham uma setinha que falava analítico e sintético, né? As 3 setinhas ali. 2, depois a outra, o comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade. Aquela parte de cima ali que vocês colocaram, ele é o quê? Que tipo de... Absoluto. É absoluto ali? Eu botei que sim. Não, o tipo de absoluto qual é o tipo de adjetivo ali analítico e sintético? Ah, tá. Sintético. Eu botei estou cansadíssimo. Não, mas antes, ali no quadrinho antes. Ali não é. Aqui, ó, deixa a professora mostrar para vocês. Vocês têm esse quadrinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esses 2 quadrinhos aqui, ó. Primeiro, com os duas tirinhas e depois o segundo. Qual é o primeiro que vocês colocaram? Qual é o tipo ali de adjetivo? Eu botei absoluto. Mas o absoluto, ele não mostra ali qual é o tipo. Ó, o absoluto, ele vai ser lá embaixo junto com o quê? Ele já está lá embaixo, ó. Ele está dentro de qual tipo do grau de adjetivo? O que vem antes dele? Superlativo? Hã? Superlativo? Como é que é, Laura? Repete para a professora. Superlativo? Superlativo. Absoluto. Daí você... Superlativo. O superlativo vai ter 2. Quais são eles? Superlativo, absoluto Isso. E o outro qual é? E o absoluto. Isso. Tem sintético. Isso. Então, ali nós vamos colocar o superlativo. Deixa a professora mostrar para vocês depois. Só que ele vai aparecer quando a gente completar todo esse grau ali, toda essa informação ali, tá? Aí depois vocês tinham, então, superlativo, que daí ele vai corresponder a analítico e sintético, certo? Depois vocês tinham que completar lá um ladinho, ó. Vocês tinham ali a frase. Deixa a professora já ir mostrando aqui para vocês entenderem. Senão, Bom dia, prof. Bom dia. Então, aqui, ó. Vejam se vocês colocaram dessa forma. Então, aqui vocês tinham que colocar o superlativo, que ele vai corresponder ao analítico e o sintético. Aqui vocês têm uma frase, ó. Estou tão cansada. Depois, sintético. Estou cansadíssimo. Isso. E depois aqui, ó, ele já está completo, ó. Comparativo de superioridade. Verdade. Né? Ele é mais igualdade. organizado. Isso. E Ele inferioridade. Aí aqui vocês têm as 3 frases correspondentes, ó. Superioridade. Ele é mais organizado que os irmãos. Isso, então aqui, ó, superioridade, mais, dá uma ideia, né? Igualdade. Ele é tão organizado quanto os irmãos. E inferioridade, ele é Os irmãos. menos organizado que os irmãos. Muito bem. Oi, pode falar. Pode botar do que os irmãos ou tem que ser que os irmãos? Pode botar o que ali? A professora não entendeu o que você falou? Do que os irmãos.
No último. Mas ele vai ficar numa linguagem mais informal, né? Fica uma linguagem tá. informal, tá? Coloca ali o pronome ali certinho, pronome relativo. Aí vocês têm ali depois a número 3, que a número 3 falava lá, ó. Qual é a regra geral da concordância nominal? O que vocês colocaram ali? Que regra é essa? Que os adjetivos devem seguir o mesmo gênero e número que o substantivo. Isso, que os determinantes também, na verdade, né? Os determinantes, artigos ali, adjetivos, né? Numeral, eles devem realmente concordar, né? Ó, tá? Então, aqui, ó, os determinantes. Quem são os determinantes? Artigos, adjetivos e numerais. Eles vão concordar com gênero. O que é o gênero? Masculino e feminino. E número singular e plural, né? Com o sintagma nominal. Então, eu tenho que ver aí qual o sintagma, o núcleo aí do sintagma nominal, que no caso é o substantivo. Posso falar? Adjetivo, numeral, pronome, adjetivo, numeral, pronome e artigo devem se organizar ao gênero e ao número do substantivo. Isso é a mesma resposta aqui, ó, só que aqui ele está fazendo uma conclusão, está unindo todos esses determinantes na qual você falou, tá? Depois vocês tinham lá, escreva exemplos que retratem cada uma das seguintes regras. Então, vocês tinham 2 regrinhas ali. Aqui vai aparecer, ó, pessoal. Por quê? Porque as frases, elas são pessoais, cada uma de vocês construiu a sua frase. Eu só tenho que ficar atento ao quê? Onde que eu coloco o meu adjetivo, né? Que ele deve concordar, ó, antes de 2 ou mais substantivo, né? Ou depois de 2 ou mais substantivos. Qual foi a frase que vocês fizeram aí? Alguém quer falar a sua frase? Posso falar a segunda? Pode. Não sei, Pode falar, Henrique. A primeira ou a segunda? Tá, pode ser a primeira. Em Tá. uma escola, há 2 grandes times, um de meninas e outro de meninos. Isso. E a outra? A outra era uma vez uma girafa e um esquilo esperto. Apesar de diferente, eles eram amigos. Isso, muito bem. Quem mais? E a terceira é em um bairro havia um mercado e um hotel muito grandes. Isso. E a outra? A Tati já falou, né? A outra, muito bem. Mais alguém gostaria de falar suas frases? Para nós irmos lá adiante para a outra página. Mais alguém gostaria de falar? Não? Então, lá na outra página, vocês tinham ali, ó, hora do estudo. Na hora do estudo, vocês tinham que, primeiro, para realizar a atividade, vocês tinham que ler ali o texto para responder as questões de 1 a 4, ok? Vamos lá. Então, ali, ó, para depois vocês responderem a atividade que vai até a página 50. Então, vamos lá. Henrique, pode ler para a professora o texto. Primeiro parágrafo. Tá. Posso ler o título também? Pode, deve. Título, a linha fina. Tahiti vence por 1-6. Em casa, Nigéria goleia por 6-1 com facilidade. Mas gol anotado pelo Tahiti leva o Mineirão à loucura. Herói do time da Oceania também marcou um contra. Com contador, entregador, caminhoneiro e alpinista, entre os 23 convocados, o Tahiti fez um gol na Nigéria. Tudo bem que levou 6 na estreia dos 2 times na Copa das Confederações, mas os 20.187 presentes no Mineirão não sabiam que o grande feito era tahitiano e abraçaram o time. Foi o primeiro gol da amadora equipe da Oceania fora do continente. Pode continuar, a Ana Júlia Batista. Oi, prof.
Pode ler para a professora o próximo parágrafo? Onde que Lá na página 49. Não, travou para mim. Segundo parágrafo. Ah, tá, obrigada. O volante Jonathan foi o autor da façanha. Anotar o gol fez também um contra o do Amandi, o artilheiro da competição, e Egiele completaram a sacudida nigeriana. Só posso agradecer a torcida que nos apoiou o tempo todo, disse o técnico Ed Eta. Laura, pode continuar? Laura? Alicia, continua para a professora o próximo parágrafo. Posso continuar, Pro? Pode. A diferença técnica entre os campeões da Oceania e da África era absurda. Se apertassem os nigerianos, poderiam ter feito muito mais. Mas o ímpeto dos taitianos evitou. E era exatamente o que Tahiti queria, sair do Mineirão de cabeça erguida. Mais do que isso, saíram sob aplausos de torcedores que reconheceram seu esforço. Muito bem. Texto ali adaptado ao jornal, né, do jornal Metro, dia 28 de junho de 2013. Aí vocês tinham que responder lá a primeira perguntinha. Depois a professora coloca para a gente observar aí as correções, tá? Observe o título da notícia e perceba que há uma inversão. Qual é essa inversão ali? Então, vamos... devia estar no lugar do 6. Isso, muito bem, né? O 1 a 6 em lugar de 6 a 1, né? Então, há a inversão ali no título. Muito bem. Depois, vocês têm a letra B. O que isso provoca? Uma inversão. Uma inversão, um estranhamento ali, né? O leitor, uma sensação ali de que há algo errado, né? Algo ali estranho. Depois vocês têm a letra C. Será que foi proposital? Ou o jornal quis colocar assim, né? Proposital ou não? Sim, porque o Tahiti não venceu, mas foram reconhecidos por seu esforço. Isso mesmo, muito bem. Então, ali houve essa intenção aí proposital, né? Do fato ali de identificar devido ao Tahiti não ter vencido, né, a partida. Muito bem. Aí a número 2, lá na pontinha lá em cima. O que significa o uso das aspas no título do texto? Vence, ó, lá na palavrinha. Como é que é, Henrique? Que de outra forma o Tahiti venceu. Isso, como ali sinalizando que essa palavra foi usada com sentido para intensificar ali, né? A palavrinha, né? Muito bem. Né? Como não era de costume, né? Eu tinha caído e não estava conseguindo entrar. Qual vocês estão? Tá bom. Lá na página 49, na número 3. Tá? Obrigada. Depois vocês têm a número 3. Na equipe do Tahiti, alguns jogadores exercem outras profissões. Ali está fazendo uma afirmação, né? Que profissões são essas? Contador, entregador, caminhoneiro e alpinista. Isso, eles não são só jogadores de futebol, eles exercem outras profissões. Aqui a professora já vai dar para colocar, né? Muito bem. E a número 4, o jogo entre as equipes aconteceu em que campeonato? No Mineirão. Copa das Confederações. No Mineirão, mas foi na Copa das Confederações. Muito bem. Depois vocês têm a número 5. No trecho, tudo bem que levou 6 na estreia de 2 times na Copa das Confederações. Olha ali as respostas, ó. A resposta já da número 4 aparecendo no enunciado da questão 5. Ó. Mas os
20.187 presentes, 1.187, né? 20.187 presentes no Mineirão, não sabiam que o grande feito era tahitiano e abraçaram um time. A palavra em destaque estabelece uma ideia de oposição. Que oposição é essa? Que as pessoas que estavam lá não sabiam que o grande feito era tahitiano. Isso, então ali, na verdade, estavam torcendo a favor para ele, né? É que ele tinha perdido a partida, mas o tahitiano teve uma torcida ali a seu favor, né? Prof, eu coloquei essa resposta do Henrique, mas eu queria tinha mais uma coisa. Eu coloquei essa mesma resposta porque está destacado mais, que significa contradição. Isso ali no caso ele foi a favor a ele, né, ao time de futebol, o jogador, né? Depois vocês tinham qual? A número 6, que era falsa ou verdadeira. Vocês tinham que colocar ali. Ó. Então, sobre o gênero notícia, né, gênero, a estrutura do gênero notícia, vocês tinham que assinalar V para as verdadeiras e F para as falsas. Uma notícia deve conter somente opiniões? Falso. Falso. Né? Não deve conter só opiniões. A outra, uma notícia deve relatar fatos? Verdadeiro. Verdadeiro. Todas as notícias são escritas no tempo verbal, no presente do indicativo? Falso. Falso, né? E a outra, no lead de uma notícia, é comum aparecer o tempo verbal pretérito perfeito indicativo? Verdadeiro. Verdadeiro. Olha aí a contradição da questão anterior, né? O corpo de uma notícia é composto sempre por 3 parágrafos após o lead? Eu pulei a outra, né? Isso. O lead sempre foi... o lead é sempre o primeiro parágrafo da notícia? Falso. Falso. Aqui a prof pulou essa, já fiz a correção. O corpo de uma notícia é composto sempre por 3 parágrafos após o lead? Falso. Falso, né? Não. Depois a outra... Opa, ali já apareceu, né? O número de parágrafos do corpo da notícia é variável? Verdadeiro. Verdadeiro. Eu posso fazer outras, né? Então é variável, né? Posso mudar. Aqui. E todos os sites de notícias divulgam suas próprias notícias? É verdadeiro. Por que é verdadeiro, Henrique? Prof, é que nessa eu fiquei meio na dúvida. Por que Mas eu não entendi se divulgam suas próprias notícias significam que eles divulgam a mesma versão da notícia? Ou significa que eles não pesquisam? Ou aqueles que pegam de outros sites. Todos os sites de notícia, todos os sites, vamos imaginar, divulgam só suas próprias notícias? Só que eles pesquisam, não confiam em mais ninguém? Então é falso, né? Porque eles estão interagindo com outros, né? É falso, a gente não deve, né? Opa, deixa eu só aparecer ali. E a última lá, então, já apareceu aqui, ó. Que é verdadeira, né? Apareceu ali a hora que a prof colocou. Há sites de notícias que produzem textos produzidos por outras fontes? Verdadeiro, né? Então... porque eu botei a primeira, a penúltima errada. Daí essa daí... Tá. Não, eu botei verdadeiro. Daí agora essa fica verdadeiro. Botou verdadeiro ali? Tá. Uhum. Depois, vocês tinham a outra questão, que é a número 7, certo? A 7 é lá na outra página, olha lá. Assinale o trecho que contém linguagem objetiva apropriada a uma notícia. Deixa a professora colocar lá para vocês. Posso colocar lá? Todo mundo já fez a correção aí? Sim. Aí vocês tinham que, assinalar qual delas?
Letra A ou B? Qual que vocês assinalaram? Eu assinalei a B. Eu só... A B, muito bem. Pode falar, Ana. A 5 eu esqueci de falar que eu não consegui fazer. A 5? Tá aqui, ó, para você conferir. Ah, tá. Então, ali vocês tinham que assinalar a letra B, lá na 7. Muito bem. Depois, na 8, vocês tinham que ler lá, leia a instrução que o manual de relação de um grande jornal dá aos seus repórteres e redatores. Quem gostaria de ler ali para a professora? Eu Posso consegui, ler? prof. Deixa eles lerem, porque eu já Quem li. pediu para ler? Eu, a Laura. Pode ler então, Laura. O noticiário deve ser essencialmente informativo, evitando o repórter ou redator interpretar os fatos segundo sua ótica pessoal. Por interpretar os fatos, entenda-se também a distorção ou condução do noticiário. Exemplos: ao tratar da remoção dos favelados de um local, o repórter encontra considerações sobre as injustiças sociais e os desafavorecidos da sorte, ou, ao tratar de um assalto, coloca a miséria como fator da formação do criminoso. Deixe esse gênero de ilação a cargo dos especialistas ou editorialistas e apenas descreva os acontecimentos. Muito bem. Aí ali mostra, né, manual de redação do Estado de São Paulo, né? Aí acesso no ano de 2004. Aí vocês têm o manual da redação, de redação consta que, qual vocês assinalaram? A letra A ou a B? A notícia não deve conter opiniões. Isso mesmo, não deve conter opinião. As opiniões aí, ele deve contar, né, os fatos, né? O jornalista ali, o redator, ele não pode colocar a opinião dele, ele vai só retratar ali a notícia, né, o fato que aconteceu, sem mencionar aí a sua opinião. Aí a número 9, vocês tinham lá, leia o texto. Quem não leu ainda gostaria de ler? Prof, eu não li ainda. Pode ler. Menina pergunta para a mãe. Mãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Sei sim, por quê? Toma aqui meu boletim. Aí, o enunciado diz, o travessão, ó. Percebam que aqui vocês têm um travessão, ó. Certo? Então, o travessão serve para produzir a fala dos personagens. É uma afirmação. Que outro sinal de pontuação poderia ter sido usado com a mesma intenção? Qual é? E as aspas? As reticências, ponto de exclamação ou as aspas? Aspas. Isso, as aspas, né? Ó. Depois vocês tinham que fazer ali a número 9. A número 10, desculpa. Algumas das palavras abaixo devem receber acento. Acentue-as corretamente. Daí vocês tinham as palavrinhas. Anéis, papéis, assembleia, ideia, androide, herói e réu. Qual delas devem ter acento? Anéis, herói e réu. Tá faltando uma. Papéis. Papéis, muito bem ali, ó. Apareceu ali. Então, vocês devem ter assinalado, ó, acentuado. Anéis, papéis, herói e réu. Depois, vocês tinham que colocar lá embaixo, preencha as lacunas do texto flexionando os determinantes. Deixa eu só, prof, colocar aqui para vocês. Flexionando os determinantes com a regra geral da concordância nominal. Escolha no quadro abaixo o determinante mais adequado para cada coluna. Então, vocês tinham aqui ó, as palavrinhas caído, macabro,
pacato, chamativo, instantâneo, seu, engenhoso e misterioso. A professora vai fazendo a leitura aqui do texto e vocês vão falar qual a palavrinha que vocês completaram ali, ok? Originalmente realizado na revista Person Weekly, é isso? Em 1897, O Homem Invisível foi publicado como romance no mesmo ano. O sucesso? Instantâneo. Instantâneo, muito bem. O sucesso instantâneo do livro se deve, entre outros fatores, ao modo Chamativo. Qual, Henrique? Chamativo. Engenhoso ali, ó. Engenhoso como O pacato criador. como O pacato criador. ali não é pacato. Macabro. Não. Como Misterioso. Seu Não. criador. Seu criador. Eu confundi o de baixo. Como seu criador o estruturou, né? Então, ali. Depois, continua, né? A história começa, em média, transportando-nos diretamente à ação na... Da o quê? Tá, da ação. O quê? Diretamente na ação na... Qual a palavrinha que vem antes? Não, qual a palavrinha que vem antes dali de pig? Pacata. Chamativo. Não é chamativo. Pacata e pig. Onde? Coach ali, né? Onde um misterioso forasteiro. Isso. É Onde... porque lá em cima tá pacato. Lá em cima tá pacata. Onde um... Fala, Henrique. É misterioso forasteiro cambaleia com ares macabros. Ares Isso, macabros. com ares macabros. Até a hospedaria. Aí ali, Coach and Host, é isso? É, né? Não sabemos seu nome, seu passado, a razão de estar ali. E tampouco qual deformação obriga a usar. Qual a Eu tinha palavra? botado meus óculos, mas... Um chapéu de abas caído. Não. Os diabos. Não, agora É em cima. chamativo óculos. Chamativos óculos escuros, redondos e trazer o rosto enfaixado sob um chapéu de abas caídos. Muito bem. Eu confundi os espaços. Que tu falou isso daqui primeiro, né? Então, a primeira palavrinha vocês deveriam colocar instantâneo, engenhoso, a segunda, terceira, seu, a quarta, pacata, quinta, misterioso, sexta, macabros, sétima, chamativos e a última, que é a oitava, caídos. Ok? Então, olha só, galerinha, agora, com essa atividade aqui, a professora nós finalizamos aqui a unidade 5. Então, a professora vai mandar outro link, que aqui o nosso link também falta alguns minutinhos para finalização aqui, ó, para terminar.